Tem uma coisa que a internet faz muito bem. Ela cria a ilusão de que a gente pertence. A gente segue pessoas, comenta e até salva. E há uma satisfação real nisso. Só que tem uma diferença muito grande entre acompanhar, admirar uma pessoa e saber o que se passa realmente na vida dela. Se sentir parte, pertencer, sentar na mesa, ter diálogos, trocas e conversas. Então, entre seguir alguém e ser vista de volta, existe um termo que existe desde que o mundo é mundo, chamado comunidade. A gente se relaciona por meio de pessoas, a gente é afiado no meio das pessoas, e comunidade é muito diferente de audiência. E é por isso que eu trouxe hoje a Isa Barros para essa conversa, porque eu quero entender com ela, que é dona da primeira empresa de gestão de comunidades do Brasil, e é assim que eu quero abrir essa conversa. Solta a vinheta. Gente, estou muito animada com esse devaneio de hoje, agora nessa edição trazendo convidados, e eu queria primeiro apresentar a Isa. A gente teve um trabalho em 2024, né, com a Comu de branding, e eu fiquei encantada por esse universo porque eu não sabia que existia a profissão de gestor de comunidades. E a partir da sua história, né, você é uma mulher advogada, que tem uma empresa, eu vi agora que abriu uma segunda, quero saber mais sobre ela. Tô na terceira já, tá? Quero saber mais sobre elas. E uma coisa muito legal da sua história é que você se tornou gestora de comunidades lá atrás, no Orkut, através você geria uma comunidade de fãs do RBD no Orkut. É isso. E eu queria saber, conta mais sobre isso, porque não era uma profissão, mas isso, a vida te levou pra esse lugar. Eu queria que você contasse pra ele. Eu acho muito engraçada essa parte da minha história, porque, tipo, eu sempre fui gestora de comunidade, sem saber que gestão de comunidade era uma profissão. E eu acho que igual a mim tem vários, assim, porque é uma característica de personalidade, né? A pessoa que junta a família, a pessoa que junta os amigos, a pessoa que organiza as experiências e tudo mais. E aí eu era fã de RBD, sempre fui, foi até um ponto de conexão entre mim e minha sócia. Eu e a Fê, a gente conheceu como fãs de RBD nas comunidades de RBD. E eu era muito fã, então, tipo, integração, conexão, fazia eventos presenciais em Brasília, fazia carteirinha pra enviar por correio, recebia dinheiro por correio, eu recebia, tipo, R$15 em cartinha pra poder mandar a carteirinha e reunir essa comunidade de paixão, né? Então foi, de fato, minha primeira experiência como gestora de comunidade, sem saber que essa seria a minha profissão no futuro, né? Porque depois ainda caí ali, sem querer, patinei no direito. Muito, mas essa história é muito assim comum. Que começou. Muito legal. E eu gosto de pensar de ter começado no Orkut, porque eu sinto que quando a internet chegou, principalmente ali, a gente tinha um senso de comunidade, né? Que era essa troca, vou entrar aqui no MSN, no Orkut para colocar ali, né, tipo, tinha até comunidades no Orkut muito com gostos engajadas. e interesses, e o MSN também, que era daquela época ali, 30 mais, vão entender, quem não não viveu, não saberá. Viveu a melhor época. Mas eu sinto que tinha a internet, ela tinha essa intenção sincera de se relacionar, né? Total. E hoje a rede era social mesmo, era de né? fato. E hoje a gente tá vendo a comunidade também como uma profissão, como um ativo de marca, como um negócio. Então as coisas mudaram, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a comunidade hoje e vê, né, que a gente vai entendendo tendências para onde o mercado está indo, a gente consegue enxergar que a comunidade, ela é o presente, assim como veio os streamings, né, que a gente começou a querer contratar o Netflix, HBO, Apple TV, todos eles, de repente, para escolher o que assistir. Eu sinto que hoje, com essa era da informação tão saturada, a gente está escolhendo as mesas que a gente quer sentar, as pessoas que a gente quer ouvir, fazendo uma curadoria mesmo. Sim. E aí eu acho que é por isso que a comunidade está tão em alta, assim. Super. E aí eu queria saber de você os bastidores disso, primeiro, né, teve a comunidade do RBD, lá no Orkut, que era realmente esse lugar em que as pessoas queriam fazer parte. Sim. Eu acho que a comunidade vem muito disso. E até que momento você entendeu que isso poderia ser uma profissão?
Muito louco, Bru, é muito louco, porque, tipo, eu me sinto muito grata mesmo, assim, tipo, nossa, ter descoberto essa profissão, ter feito sentido, porque eu lembro que no meu processo de, qual faculdade eu vou fazer, eu acho que todo adolescente passa por isso, né, a gente escolhe faculdade muito cedo. Muito cedo. E aí eu ficava, o que eu quero? E eu sempre fui uma adolescente criativa. Comunidade no Orkut, RBD e tal, nananã. E aí eu tinha blog, Vibeflog, Fotolog, eu aprendi a roubar HTML pra poder fazer minhas coisas. E aí eu sempre achei que eu ia ser uma pessoa das áreas humanas e criativas e tal. E aí, quando eu fui formar, eu caí no direito, porque era muito comum em Brasília, concurso público e tudo mais. E aí, no terceiro semestre do direito, eu percebi que eu não me sentia parte. Que eu tava me encaixando. Era muito louco porque eu me sentia fantasiada. Tipo, maquiada, arrumada, de salto alto. Eu me sentia o tempo todo maquiada, eu me sentia o tempo todo forçada. Eu me sentia me encaixando, não parte, assim. E no terceiro semestre eu lembro que eu falei pro meu pai, tô saindo. Vou largar a faculdade, não dá, não é pra mim. Ele falou, beleza, o que você vai fazer? E aí eu não sustentei. Tipo, não sei. E aí, então, você vai fazer direito. E aí eu fui até o último semestre. E aí no último semestre, ao longo da faculdade, eu fui voluntária na ESEC. Você conhece? É uma ONG liderada por jovens, internacional, que manda para intercâmbio voluntário. E aí eu fui pra ESEC, trabalhei, fui voluntária lá, em Brasília mesmo. E aí eu cuidei de um processo seletivo, eu cuidei de gestão de time. E aí eu fazendo tudo aquilo, em paralelo sendo estagiária de direito, falei, isso aqui que eu gosto. No processo seletivo da ESEC eu fiz uma revolução, implementei feedback até pra quem não tinha passado, dinâmicas e nananã. A ESEC é um grande modelo de comunidade, tinha dancinha, tinha musiquinha, tinha as imersões. E aí eu falei, nossa, é isso aqui que eu gosto. Mais uma vez, né, no fã-clube, é isso aqui que eu gosto. Aí durante o direito eu fui pra ESEC, é isso aqui que eu gosto. Conectar as pessoas, me sentir parte, ambientes que são pensados nessa experiência, nesse coletivo, nessa colaboração, nessa integração. E o direito é uma coisa muito fria, né? Eu não tinha nem contato com o cliente, era tipo lá, meu chefe no contato, eu o dia inteiro no computador. E o excelentíssimo senhor, e o por obséquio, prezado, um distanciamento, assim, tipo, eu cá, você lá do outro lado. E aí, pra mim, aquilo, a rigidez do direito, do marketing, de tudo tem regra, tudo isso, tipo, era terapia, era vários devaneios na minha terapia de eu me sentir travada, sabe? Tipo, eu não posso ser eu tô me sentindo fantasiada. Mas eu também não entendia, tipo, até na ESEC eu falei, isso aqui eu gosto. Mas eu vou ser gestora de pessoas, eu vou trabalhar com RH, também não... E aí, quando eu formei, eu tava meio, e agora? E agora é isso, eu vou ter que arranjar um emprego de direito? E aí, nesse processo, eu tinha processado, meu primeiro processo, eu processei uma empresa que tinha tido um BO, ganhei 12 mil reais, em pequenas causas. Eu falei, o que eu vou fazer com esses 12 mil reais agora? E aí... paguei um intercâmbio pra ESEC. Falei com a galera que eu tinha contratado, falei, pessoal, o que vocês têm aí de vaga, de oportunidade e tal? E aí eles me mandaram uma vaga que eu fui pela vaga, eu não sabia a cidade, que era ensinar direitos humanos, que tinha a ver com a minha formação, para menores infratores, que também tinha a ver com a minha formação, porque tudo eu caminhei para penal, meu TCC foi sobre o método APAC, que é um método aqui de Minas com uma reincidência baixíssima de criminalidade. E aí fui pra Barranquilha, a cidade era Barranquilha, joguei no Google a cidade da Shakira, eu falei, é isso, bora. E aí eu passei 45 dias lá e fez assim, ó, uma mudança na minha vida, uma abertura, assim, porque eu fui criada numa bolha, assim, meus pais eram muito super protetores, minha família, Brasília é uma bolha, assim, e aí eu passei esses 45 dias lá, eu voltei, o meu pai achou que eu tava maluca. Tipo, você não tá batendo bem, minha filha. Porque aí eu voltei, terminei uma relação de 3 anos, me afastei de todo mundo, porque aí eu falei, nossa, eu não pertenço, porque lá eu entendi o que era pertencer. Eu me senti tão parte, tão em casa, eu passei tanto perrengue, e mesmo assim foi tão transformador, que quando eu voltei eu falei, eu não vou aceitar menos que isso. Sim. Eu não vou passar uma vida infeliz profissionalmente num lugar que eu acho que eu não sou a melhor, que não é o meu propósito, que eu não faço a diferença, e eu achava que era isso que eu ia fazer no direito, a diferença, impactar o mundo. Sim. E aí quando eu voltei eu falei, beleza, não é esse o caminho, mas qual é? Eu não sabia também. E não existia, nome pra isso, né? Não existia, eu não sabia qual a profissão. Ah, então tá, então você é publicitária. Não era também, não contemplava todas as minhas partes. E aí foi muito louco, porque até ontem uma palestrante no evento que eu tava, ela falou, né, tipo, é muito mais fácil você saber seus nãos do que os seus sims. Aí eu falei, de fato, eu sabia, não é o direito, mas o que é? Não sei. Então você coloca em movimento.
E aí foi isso que eu fiz, me coloquei em movimento, na época eu quis virar mochileira. Meu pai falou, você tá maluca com uma aba na mão? Inclusive, eu vou abrir uma aba aqui do Devaneia, que é sempre assim. Mas você fez foi quase um ano, né? Tipo Foram assim, 7 meses. 7 meses, nômade. Mas só agora, eu queria com 22, eu fui fazer com 30. E aí ficou passando por... Conta mais dessa experiência. Aí depois eu do nomadismo? Boa. O nomadismo foi uma realização de um sonho, porque foi lá, essa menina de 22 anos que voltou da Colômbia, que conheceu o mundo, que fazia parte... Outras culturas, outras comunidades, outras formas de se viver. Total. E aí foi nesse caminho que eu falei, vou virar. Não virei, que eu conheci meu noivo, que tinha um filho, bababá. Com 30 anos eu virei. E aí ele veio com outro propósito, porque aí eu já era gestora de comunidade. Então não era eu viajar por viajar, ou mochilar por mochilar. Eu morei em comunidades. Então eu passei 7 meses morando em casas coletivas, em residências, que é um projeto de morar em comunidade. Então, tipo, transformador, assim. Eu acho que eu não acredito em acaso, então pra mim foi perfeito. Ainda bem que não foi aos 22, seria também transformador, mas num outro lugar. Agora foi no meu lugar, porque eu passei 7 meses estudando pertencimento, a partir das minhas vivências. Sim. E depois dos 30 eu acho que é mais especial, porque Total. a gente se torna mais intolerante, mais inflexível, mais com os nossos lugar. Com 22 você dorme em qualquer lugar, você deita, você não tem ressaca no outro dia, você come um miojo. Então, às vezes, viver em comunidade já com uma vida, né, empresária e tudo. E remoto, com a minha empresa, né? É um outro lugar, é uma outra cabeça. Eu acho que foi importante ser aos 30 mesmo. Sim. E foi incrível. Porque aí você fez, acaba que um papel meio antropológico, né? De tipo, eu trabalho com isso e foi de onde surgiu, né? Total. Então vou voltar aqui, porque essa aqui foi uma aba, eu sempre faço isso, eu abro 1000 abas e depois o que eu tava falando mesmo? Então vamos lá, eu queria saber quando foi que você percebeu no sentido de profissão e a fundação da Comum. Lá em 2017, aí eu queria abrir um parêntese aqui, porque eu não sei se as pessoas sabem, a Isa fundou a Somos Comum, é a primeira empresa de gestão de comunidades no Brasil e pra mim, né, não pra mim, mas em dados, ela é a maior do Brasil mesmo e atende clientes gigantes de vários nichos e de várias comunidades. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra mim como é que é essa vivência, né, de ter fundado algo totalmente pioneiro, né, lá em 2017 você começou a trabalhar com isso, aí foi agregando sócios, foi agregando serviços e tudo. Então, fala um pouquinho mais sobre isso e às vezes até alguns cases, clientes que você já atendeu e tudo. Boa. Eu amo falar sobre isso porque eu acho que tudo tem os ônus e bônus, né? Tudo na vida. E empreender no Oceano Azul, né? Que eles usam esse termo, que não tem ninguém. Foi muito desafiador. Porque imagina, tipo, a minha empresa, eu não sei se eu já te falei isso, mas ela surgiu primeiro do meu pai. Ele falava muito, ele falava, você precisa empacotar isso e terceirizar, você precisa empacotar isso e terceirizar. Eu falava, ai pai, você não entende nada. Ai, pai, como gestão de comunidade é uma profissão tão pessoal, tão vestir a camisa, como que eu vou fazer isso e tal? E não acreditava, assim. E aí, quando aconteceu, eu não tinha nada pra fazer um benchmarking, pra poder me inspirar, dar uma espionada e entender, então, tipo, como que eu precifico? Como que eu contrato? Como que eu negocio? Como que eu vendo? Como que eu comunico? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Porque o nível de consciência de mercado, hoje tá bom, mas tá bom não, hoje estamos chegando no bom. As pessoas já entendem que é um ativo, que é estratégia, que você precisa investir, as empresas têm entendido. Mas há 5 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu comecei, e aí, esse era o desafio, assim, aumentar o nível de consciência. Porque a gente acha que comunidade é fácil, né? Ai, vamos criar um grupo no WhatsApp aqui, colocar 200 pessoas e ver a mágica acontecer. E aí a mágica não acontece, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá nos ouvindo já participou de um grupo que começou oba, super engajado e depois virou spam 2 semanas depois. Total, Nossa. aí se arquivou, né? Tipo, foi com Deus. Então, não é simples, não é fácil. É um trabalho, é intencional, é estratégico. Até hoje, semana passada eu tava num diagnóstico com um cliente novo e ele falava assim, Isa, eu sei que é simples, mas a gente não conseguiu fazer. De estratégias de comunidade que eles tentaram fazer sozinho. Isa, eu sei que é fácil, mas a gente não conseguiu fazer. E eu assim, gente, para de falar que é simples e fácil, porque não é simples e fácil, esse é nosso trabalho. É lidar com gente, né? E é uma dos maiores gargalos das empresas. Total. E a Comum, ela surgiu por isso, tipo, quem cria a comunidade, as empresas, os negócios, não são eles que vão gerenciar.
Porque um líder de uma empresa, um líder de algum projeto, ele tem 1 milhão de funções. Ele tem que criar conteúdo, ele tem que gravar podcast, ele tem que comercial e financeiro. Blá, blá. Ele faz tanta coisa que ele não vai conseguir botar atenção e nutrição numa comunidade para ela prosperar. Então, o gestor de comunidade é um profissional essencial em ecossistemas, em grupos de pessoas, em comunidades, em condomínios, em escolas, em hospitais. A gente ainda vai chegar lá. Esse nível de consciência ainda tá baixo. Mas esse eu acho que foi o maior desafio da minha vida, foi fazer algo sem nenhuma base, sem nenhuma comparação, e criar o nível de consciência que eu preciso para que a minha empresa se sustente. Porque eu criar uma ideia bonita, mas não ter para quem pague, e não ter público, né? Será que tem público disso? Total. E então, pra mim, foi isso, assim, eu gostei bastante. E aí, alguns cases, Bru, tipo, a gente já trabalhou em vários ecossistemas diferentes, né? A gente já criou uma comunidade pra Editora Exame, de CMOs de marketing. Tipo, a gente já criou uma comunidade pra Gerdau, uma empresa centenária de aço, né? Tipo, como é que você imagina? A gente já desenvolveu comunidade pra Globo, Rede Globo, Unilever, a gente já desenvolveu. E a gente também trabalha bastante com o mercado de infoprodutor, né? Então a gente já desenvolveu pra Mônica Benini, pro Mundo eu sou muito fã da Mônica Benini. E Thaís Farage, Duda Vieira. Então, são nichos completamente diferentes, a gente brinca. A gente já trabalhou em mais de 45 nichos Qualquer distintos. pessoa pode ter uma comunidade, pessoa, né, que tem voz qualquer empresa, e que coloca sua voz no mundo. Total. E aí eu quero fazer um paradoxo, né, da Isa lá adolescente, que geriu uma comunidade do RBD por ser fã e por hobby, pra vida adulta, e isso virou uma profissão. Negócio. Porque a paixão sempre esteve. Mas qual que foi o banho de realidade? O que mudou ali? O que você... Ou você entendeu que você fazia errado, ou que você falou, era pra isso que eu nasci. Mas assim, tipo, isso agora tem que dar certo, porque é um negócio e lá era uma grande diversão. Sim, boa. Eu acho que ainda é uma grande diversão, assim. Pra mim tem que ter tesão, sabe? Tipo, pra mim o desafio foi outro, eu vou chegar lá. Mas voltando um pouco no primeiro devaneio, quando eu virei gestora de comunidade mesmo, foi porque eu queria o dinheiro pra virar mochileira. E aí eu cheguei, redes, tudo é rede, né? Cheguei pra um amigo meu de infância e falei pra ele, tô procurando emprego e tal. Ele, oxe, como assim? Fui na sua comemoração do AB. Aí eu falei, não, quero virar mochileira, qualquer emprego que me dê o dinheiro pra virar mochileira eu vou. Aí Elisa, então eu tenho uma vaga. Tava abrindo um coworking, ele falou, você quer ser minha gestora de comunidade? Eu não achei a profissão, ele a profissão me achou. Mas ao mesmo tempo, olha que louco, por isso que eu falo que eu sou muito grata, porque qual é a chance, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, quero. Você vai me pagar? Quero. O que isso faz? E aí ele falou assim, não faço ideia. Eu vi que tem todos os coworkings dos Estados Unidos. Achei interessante. Te conhecendo, eu acho que faz sentido pra você e a gente vai descobrir no caminho. E aí foi esse o processo. Eu descobri no caminho fazendo como? Fazendo o que eu fiz em comunidade do Orkut. Fazendo o que eu fiz uma época, eu fui voluntária numa comunidade no Facebook de mulheres empresárias. Eu nem era empresária ainda, mas eu gostava muito, me voluntariei lá pra líder e tal. Então, tipo... Eu fui replicando essas coisas que eu fazia naturalmente e deu muito certo. Em 4 meses o coworking tava bombando e eu tive um membro que saiu do coworking porque ele falou, eu fiz tanto networking, eu fiz tanto cliente, que pra atender esses clientes eu tive que sair daí pra eu conseguir focar no projeto deles, porque sempre que eu tava aí eu conversava muito, eu participava muito. O meu chefe não gostou, que ele teve que sair, mas eu amei. Porque foi uma métrica de sucesso de que a conexão tava funcionando. E aí foi ali que eu vi, tem alguma coisa aqui, o que eu tô fazendo de certo? E aí foi quando, tipo, eu primeiro criei a comunidade e depois eu criei uma metodologia, porque aí eu voltei pra trás. Então, o que influenciou? Então, o que mudou o jogo pra mim é, tipo, entender que tem muito de personalidade, porque comunidade é sobre cuidado, é sobre a pessoa se sentir visto, é sobre o detalhe, mas tem muito de estratégia também, muito de intencionalidade também. E aí, o maior desafio, de verdade, é que as pessoas saibam que não é oba-oba, que não é diversão, que precisa desse cuidado, que precisa dessa atenção, que precisa botar energia mesmo. A gente fala, né, comunidades, a gente usa o conceito comunidade intencional. E para uma comunidade intencional prosperar, precisa de uma liderança, porque precisa de uma pessoa 100% engajada a fazer aquilo acontecer. E essa pessoa muitas vezes é justamente o gestor de comunidade, que tá ali full
para servir a comunidade, para conectar a intenção de um líder com necessidade dos seus membros. Então, o que mudou? Eu acho que é essa maturidade, essa metodologia, essa consciência, mas o tesão e a diversão seguem. Assim, o meu desafio foi entender que eu não era mais gestora de comunidade, que eu era empresária. Isso. Esse foi a dor. Que várias vezes você falou, não, eu sou gestora de comunidade, que essa é a paixão, mas no fim você se tornou empresária de uma grande empresa. Mas então hoje é como vocês são 3 sócios e quantos gestores de comunidade? A gente tá com 9 gestores de comunidade na Comum, atendendo essas comunidades, né? Porque é isso, o que meu pai falou é possível ser feito, mas ainda assim exige cuidado, exige atenção. Não tem como eu colocar um gestor aqui para atender 18 comunidades, é muita energia, porque é relacionamento, né? É disponibilidade, acessibilidade, cuidado. Então são 9 gestores para dar conta do recado aqui. Sim, muito legal. Uma coisa que eu queria falar também, até como hoje eu faço parte de uma comunidade que é gerenciada pela Comum, que é a DIG Negócios, e houveram algumas coisas, né, apesar da gente ter feito um trabalho de reposicionamento para a Comum lá em 2024, né, para um setor específico, de criar o nome de um infoproduto. Mas a gente teve a oportunidade de fazer diagnóstico, de conversar com colaboradores, de estudar o mercado, de entender os gargalos, principalmente da solidão, que eu quero entrar nisso. Mas era muito também a partir do que vocês me traziam e do que eu enxergava do mercado. E aí, tanto agora vivendo uma comunidade, como um passo um pouquinho atrás, que foi um evento que vocês sempre fazem, rodando as cidades, as capitais, que é a mesa de bar, eu achei muito legal, porque para quem não sabe, a mesa de bar é um projeto que eles têm, e aí quando eles vão, eles organizam pessoas distintas para ir para uma mesa de bar. Literalmente. Literalmente. E é engraçado, porque você vai num evento que você não conhece ninguém, e isso acontece em muitos eventos de networking, você vai em eventos gigantes, assim, nossa, é uma oportunidade de fazer networking, as promessas, né, que as pessoas falam. Total. E aí você chega num lugar intimista ali, com uma mesinha reservada, luz baixa, não sei se isso foi pensado, mas aqui eu que gosto dos códigos, eu que sou dos códigos visuais. Quando eu cheguei na mesa, tinha alguns cards ali para que a gente falasse sobre a gente, não necessariamente sobre o trabalho, sobre hobbies, interesses, pra gente se conectar. E aí tinha pessoas que gostavam de forró, e aí tinha outras que gostavam de outras coisas. Tem um adesivinho, né? O que eu falaria sobre horas, pra ir fazendo essas conexões. Sim, aí no fim o papo flui. De uma maneira assim, nossa, eu conheci essa pessoa de um jeito que talvez eu ficaria um mês conversando com ela e não chegaria em pontos de personalidade, de gostos, interesses, valores. Então isso me impactou ter vivido. E agora na DIG eu vivi a mesma sensação. Primeiro, assim, por esse passo de onboarding que eu que fiz parte um pouquinho de dentro da Comum, sabia que a Carol era uma funcionária de vocês. Mas em todo momento ela veste tanto a camisa da comunidade que se eu não soubesse dessa informação, para mim ela estava ali no time da DIG. Sim. Vendendo a camisa. Então todo o onboard onde mostra ali exatamente como que funciona, o que pode e o que não pode dentro da comunidade, o que é para fazer, o assumir o compromisso de também tomar iniciativas, de dar primeiro, de contribuir. Então tudo isso foi feito ali no onboard e eu falo, isso, determina caminhos, coloca limites e torna isso mais intencional. Sim. E também tive uma experiência que foi com as fundadoras da comunidade, que foi um café, e aí era exatamente esse lugar da mesa de bar. Sim. Cartõezinhos para você falar alguma coisa não necessariamente relacionada àquela assim, se apresente, aí a pessoa vai fazendo... Eu sou tal, faço tal. Tipo assim, vendendo seu peixe. A gente não quer isso, né? Parece uma propaganda. A gente quer conhecer nas entrelinhas. Total. E elas fizeram isso, eu falei, tem o dedinho aqui da Comum que parece quase invisível, sim, mas que faz total diferença, assim. Total. Foi muito diferente para mim viver com essa ótica, né, através Sim. da mesa de bar e da DIG ali. Super, Bru, eu acho, pegando esse gancho rapidinho, eu acho interessante você trazer esse ponto de vista, porque a galera tem muita crença negativa, né? Eu vejo no Threads, tô meio viciadinha nessa rede social, nossa, as pessoas metem... Pode falar. Pode. Metem Eu metem, né,
Ai, eu odeio grupo de mulheres. Nossa, participar de grupo de networking feminino é a pior coisa que eu já fiz. As pessoas, nossa, elas falam tão mal disso, assim. E isso é uma crença coletiva, social. Ai, grupos de pessoas, ai, condomínio, grupo do condomínio, ai, fazer trabalho em grupo. Ai. E só que é isso, quando tem esse cuidado para que a pessoa se sinta vista, né, para que a pessoa se sinta cuidada, esses detalhes, essa jornada, essa experiência, né, a construção do relacionamento, ela passa por essa experiência. A Brené Brown, ela fala que as pessoas possuem mais ou menos 12 barreiras para se relacionar. Então, vergonha, timidez, medo de fracassar, blá, blá, medo de não ser o suficiente, blá, blá, vários medos. E aí, o que eu chego num lugar, eu vou pro cantinho da sala. Eu vou chegar ali na comunidade da DIG, vou lá pro cantinho da sala. Enfim, eu fico do início ao fim. No máximo eu tiro uma dúvida se tiver uma aula, mas é difícil, não é orgânico, não é você chegar, né? Não é todo mundo que tem esse tino de chegar, oi, quem é você e tal, me fala um pouco aí da sua... Os extrovertidos e ainda assim, tipo, eu me considero uma pessoa extrovertida, ainda pra mim, assim, é desafiador, né? Tipo assim, será que a pessoa vai me achar uma força, sabe? Então, acho que pro mineiro deve ser até mais fácil, mas pra brasiliense, a gente é um pouco mais fechado, assim. E aí tem, né, esse desafio. E aí, é isso, o gestor de comunidade ele precisa cuidar desses detalhes pra ir quebrando essas barreiras e a pessoa ir se sentindo em casa. Eu brinco que o nosso papel é tirar a pessoa do cantinho da sala e trazer ela pro centro, sabe? Pra ela falar, participar e existir sem medo. E também sem ficar dodói, né? Porque tipo assim, eu entrei com aquela expectativa, não recebi nada, não aprendi nada, ninguém olhou pra mim, me senti abandonada. Isso talvez veio mais da era de cursos, mentorias. Tipo assim, não me senti vista. E aí a comunidade, eu acho que ela assume esse papel porque é um lugar de relacionamento. Total. Então é quando todos contribuem que a gente consegue ir mais longe, né? Então eu acho que esse formato de ter um gestor faz com que ambas as partes assumam a responsabilidade. Senão não há relacionamento, né? Sim. E não há profundidade, não há retorno. Aí fica esses eventos de 1.000, 2.000 pessoas que falam que vão promover network. Como? E aí eu queria entrar num bloco aqui, numa pauta que fala justamente sobre isso, né? Sobre audiência versus comunidade. Porque é muito comum, às vezes, principalmente pessoas que trabalham com influência na internet ou então figuras públicas falam assim, eu tenho uma comunidade de 5 milhões de seguidores. Sim! E aí, isso é o maior mito que existe. E eu queria que você me respondesse, qual que é a diferença de audiência versus comunidade? Boa. Eu acho que se eu fosse responder aquele outro devaneio sobre desafios do empreender nesse mercado, eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades. A consciência de mercado tão errada, né? Venha pra minha comunidade, o Instagram. Venha pra minha comunidade. Aí você entra num canal de avisos, é só um canal que é só você falando com a sua audiência. Quando tem essa unilateralidade, essa unilateralidade, essa conversa, tipo, você abre um devaneio ali nos stories, aí eu te respondo. Aí eu dependo 100% de você. Você tá abrindo a conversa, você tá continuando a conversa, e se você não me responde, travou. Enfim, acabou a comunicação sobre aquele devaneio. E aí a comunidade não, né? Ela é sobre relacionamento entre todas as partes. Esse é o diferencial, né? Como saber se eu tô falando de audiência ou eu tô falando de comunidade? Todo mundo se relaciona? Comunidade. Você se relaciona sozinho? Instagram, canal. Eu já vi, galera, entra aqui na comunidade, aí um newsletter. Aí você recebe e-mail. E aí você nem responde e-mail, você só lê ali sozinho. Isso não é uma comunidade, isso é uma audiência qualificada que gosta de você, que consome de você, que confia em você, que admira e se identifica com você. Ela é a sua comunidade em potencial. Em potencial. Por isso que a gente usa o intencional pra diferenciar a comunidade por si só. Conceito de filosofia, biologia, ela é um lead quente. Religião. Ela é um lead quente. E aí, comunidade mesmo, tá todo mundo se relacionando. A conversa não passa só por você. Eles podem abrir a conversa, eles podem continuar a conversa, sabe? É sobre o todo, não sobre... E aí você não fica nesse lugar tão centralizado de sou... E aí talvez seja uma das coisas do mercado, tô aqui pensando agora, tá? Mas o especialista às vezes pode perder o ego se ele tiver inflado, entra nesse lugar de tipo assim, eu não tô aqui também pra ensinar, eu posso aprender, sabe? E isso é tão desafiador, Bru. Posso contar uma fofoca aqui? Pode. Eu vi ontem essa fofoca no TikTok, ela tá aqui, eu quero até gravar um vídeo sobre isso. Mas eu vi ontem que um grande expert, um dos maiores players do mercado, ele expulsou umas pessoas num evento presencial dele, porque supostamente elas tinham criado um grupo paralelo.
E aí ele expulsou elas porque elas estavam fazendo panelinhas. Esse foi o argumento. No fim, a história nem era elas que tinham criado, era outra pessoa, mas ele expulsou elas, deu polícia no evento, porque elas falaram, como assim? Eu paguei pra estar aqui, não criei panelinha nenhuma. Mas eu fiquei tão chocada, eu vi essa fofoca ontem à noite, de madrugada. Eu até mandei pra minha taça, falei, meu Deus, olha isso. E aí, o que me vem é, do que você tem medo? Do que você tem medo? Por que seus alunos não podem falar entre eles? Por que eles não podem se conectar? Por que eles não podem se integrar? E aí me vem um outro lugar como especialista de comunidade. Por que tu não criou antes? Porque se eles estão fazendo é porque eles não encontraram. A minha mãe já passou por isso, ela fez um curso de aromaterapia e tal, virtual. E aí ela, eu quero falar com pessoas sobre isso. É uma necessidade, comunidade surge de necessidade. Quando a gente tá vivendo uma coisa, a gente quer compartilhar sobre aquilo. Então a minha mãe, aprendendo mais sobre aromaterapia, ela queria partilhar, criou um grupo e colocou num dos comentários da aula. E aí as pessoas começaram a entrar. Ela recebeu um e-mail do dono do curso, falando que se ela não deletasse o grupo em 2 dias, ela seria expulsa do curso. Então faz. Então faz, porque aí você tem controle. Porque a gente tem controle, a gente tem regras. Né? A gente tem o pode, não pode. Se você tá nesse ambiente, né, todo o espaço tem regras. Você vai seguir as nossas regras. E a gente vai estar de frente com o que vocês falam, seja positivo, seja negativo. Porque é importante a gente ouvir o negativo também pra melhorar. Sim. Então, o maior feedback que a gente recebe ali, direto, a pessoa não vai ter que ir pro X falar mal da gente. Fala pra mim. Fala pra gestora de comunidade. Sim. Porque ela tá ali pra te ouvir e pra te atender. Então, quando eu vi essa fofoca ontem, eu fiquei, gente, do que você tem medo? Por que as pessoas não se conectam? Porque não descem do salto, querem dominar o conhecimento, querem dominar a narrativa, e aí não querem ter troca, tudo. Né? Então, eu falo, você escuta se quiser, senão eu tô enchendo meu bolso de dinheiro. Né? É isso. E aí eu queria te perguntar, o que faz uma pessoa, uma pessoa que participa de uma comunidade, né, um participante, sentir que chegou num espaço que é dela, sabe? Nesse lugar de pertencimento. Boa. Eu acho que de pronto mesmo, identificação. É eu olhar e me ver. E eu tenho 2 histórias muito significativas, assim, relevantes. A primeira foi uma das primeiras comunidades que eu criei, que até virou essa minha segunda empresa agora, mas eu tinha criado ela antes da pandemia. Eu fiz um encontro e eu convidei 12 pessoas nominalmente, mandei pra pessoas aleatórias. Uma mochileira que eu tinha conhecido, um amigo meu da Colômbia, que eu fiz nesse intercâmbio da Colômbia, uma psicóloga que eu conhecia, que trabalhava numa empresa de design na frente do coworking, umas pessoas aleatórias que eu achava que fazia sentido. E aí todos aceitaram, tipo, eu convidei 14 pessoas, 12 aceitaram, e a gente tinha encontro toda quarta-feira, era época de pandemia, né? Então toda quarta-feira à noite a gente se reunia pra apresentar cada hora uma temática diferente, falando sobre tudo, desde racismo, alcoolismo, aromaterapia. Tudo é comunidade. Tudo é comunidade. Igreja, tudo. E aí uma das membros, na roda de apresentação, a galera era meio tilelê. Você sabe o que é tilelê? Sei. Tilelê, abraça árvores. Vini, coloca aqui na legenda para o que é tilelê. Bem abraça árvores, nada contra eu sou. E aí, nas apresentações, todo mundo assim, tipo, eu adoro cachoeira, eu faço yoga, eu não. E aí, 11 pessoas se apresentaram neste contexto, e aí a última falou assim, gente, eu acho que eu não faço parte dessa roda. Era a primeira vez que ela tava vendo todo mundo. Eu amo shopping, odeio inseto, você não vai me ver numa cachoeira nunca na minha vida. E não. Aí ela começou a falar, e aí eu dei risada, né? E aí todo mundo acolheu ali. Todo mundo acolheu. Não, a gente também, você tá em casa e tal. E aí ela se manteve, porque ela foi acolhida. Ela teve um espaço pra verbalizar, gente, tô me sentindo muito fora da caixinha, eu tenho nada a ver com vocês. Com certeza a Clô devia estar remoendo ela. Mas graças a Deus, né, como eu tinha feito convite individual, tinha dado tom e tal, ela já se sentiu segura pra verbalizar, e depois da verbalização ela foi acolhida. Então ela ficou, ela se manteve até o final. Legal. Aí eu tenho um outro caso também de um homem que participou de uma outra comunidade aberta que eu abri, e ele foi no encontro, e aí no outro dia ele tava metendo pau no encontro no Instagram. Nossa, ontem eu vivi uma experiência que foi tão incômoda, que eu dormi tão mal. E aí, hoje eu acordei remexida, ele era coach também, então, tipo, tinha bastante consciência ali dos sentimentos dele. Aí eu acordei tão remexido e tal, nananã. E aí eu sabia que ele tinha participado do meu encontro, né? Ele não deu nome, não deu nada, mas eu, isso aqui foi comigo. E ele tinha participado das salinhas, né? Eu divido em salinhas, no Zoom, para as pessoas conversarem. E aí eu fui, tinha intimidade, falei, querido e tal, você sente a vontade de compartilhar comigo o que aconteceu, né? Tipo, nossa e tal, que pena que pra você não foi legal. E aí lá era um tema de empreendedorismo, e nesse grupo rolou um debate anticapitalista, que eu não tinha controle ali, né? Tipo, religião e política, gente, não se discute. E aí teve esse debate, e ele, empresário, e acredita no capitalismo e tal, e aí aquilo mexeu com o valor dele, sabe? Tipo, ele falou, Isa, todo mundo foi super educado. Foi um debate super rico, inteligente e tal, não era sobre mim, mas pareceu que era.
pareceu que era, eu me senti muito incomodado. Me fez mal, assim, pareceu o tempo todo que eu tava sendo atacado. Não quero mais fazer parte. Então, a identificação é a primeira coisa. Mas ao mesmo tempo é uma grande escola da vida, né? Da gente ver outras perspectivas de pessoas que fazem diferente, de outro jeito. Por isso que representatividade é tão importante, né? Porque a gente precisa se ver no outro pra gente se sentir parte. Então, acho que de primeira, a identificação. Mas aí vem, né? Várias outras coisinhas ali também em volta. A gente consegue, mesmo sem a identificação, gerar senso de pertencimento por outros mecanismos, né? Metodologias. Total. Ótimo. E aí, eu queria que você falasse alguns sinais que as pessoas confundem, né? O que é audiência versus o que é comunidade, sabe? Tipo assim, isso não é, basicamente assim. Newsletter não é, seus seguidores no TikTok não são, seu Instagram não é, o canal do WhatsApp que você não deixa ninguém falar. Gente, eu juro pra vocês, uma vez uma pessoa foi fazer um curso com a gente, e aí ela chegou, eu tenho 3 comunidades no WhatsApp. Aí a gente, legal, Aí 2 horas de aula ela, gente, eu não tenho nenhuma comunidade no WhatsApp. Porque ela fala, mas vocês deixam mesmo todo mundo falar? E a gente deixa. É isso, tem acordos, tem moderação, né? Tem intenção, tem jornada. Criação de cultura é meio isso, né? A gente vai induzindo os comportamentos, as pessoas vão falar sobre o que quer ser falado. Mas a gente deixa todo mundo falar. Então, comunidade, as pessoas precisam ter espaço pra falar, elas precisam ter espaço pra se relacionar, elas precisam saber quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente. Não é só sobre eu e a liderança, não é só sobre ouvir e concordar com a liderança, não é esse o contexto. Então, quando falarem, vem pra uma comunidade e você não tiver voz, é cilada, Bino. É cilada. Adorei. Muito bom. E eu acho que agora trazendo isso pro lado das marcas, né, que caminham junto e pensando, né, hoje seus maiores clientes são marcas, são ou de pessoas ou marcas de empresas. Sim. A gente percebe que a comunidade, além de a gente tá vivendo uma crescente de curadoria, né, com essa era de informação, igual eu falei, ela também é um lugar que ela pode se tornar um ativo para a marca, de fazer a marca lucrar mais, de vender primeiro para a comunidade, de oferecer condições específicas, de fazer o dinheiro girar ali. A economia gira muito em torno de várias comunidades. E aí, eu queria saber, né, dentro disso, se isso é difícil de vender. Na hora, vamos supor que às vezes a pessoa vai te procurar, você tem que... Como é que é o processo? Vamos lá. O processo de... Queria entender o que é a Comum, o que vocês fazem e como demonstrar esse valor do tipo, ao meu ver, uma comunidade, ela é capaz de gerenciar a crise. Se a pessoa for, sei lá, cancelada, a comunidade tá lá. Não, mas eu conheço a fulana, é isso, é aquilo, eu vejo de perto. Ela faz, às vezes, você vender sem depender de tráfego pago, sem depender de, igual eu costumo dizer, né, de canais alugados ali, né? E ela faz te tornar referência e gerar muita fidelização. Então, super, fidelização e retenção, que são justamente as palavras de 2026, né? Ninguém tá conseguindo reter ninguém. Então, super. Qual foi a pergunta mesmo? Eu devaneio é isso. A pergunta é, né, isso é difícil de vender? Muito. Acho que e como vocês convencem? Porque eu acho que como vocês são a maior do Brasil, como é que vocês estão trazendo essa consciência? Que 99,9% dos nossos clientes nos contrataram único e exclusivamente na base da confiança, porque eles não fazem ideia do que a gente faz e do que a gente entrega. A gente tem uma proposta enorme, assim, enorme não, mas tipo bem completa, bem robusta. A gente tem reunião individual, a gente apresenta tudo, a gente traz. Hoje na nossa proposta a gente teve que incluir, por exemplo, modelos de entrega mesmo. Essa é uma plataforma que a gente entrega, essa é uma ação que a gente faz, esse é um feedback de um cliente em cima de uma ação que a gente desenvolveu de conexão. A gente tem que tentar tornar o mais concreto possível esse trabalho que é tão sutil, tão invisível, tão abstrato, sabe? E aí é muito desafiador, porque as pessoas buscam a gente porque elas têm algum problema. Hoje um dos canais muito fortes nosso é a indicação, né? A gente tem a maioria dos nossos clientes vem por... o que você precisa é gestor de comunidade, você não sabe, de algum cliente que já teve e aí viu isso no outro ali. Sim. Mas eles chegam na gente muito inseguros, porque eles não entendem o que faz, como funciona. Eles querem reter mais o cliente, eles querem maior renovação, eles querem diminuir insatisfação, eles querem melhorar um pós-venda.
Mas não é eu quero uma gestão de comunidade. Às vezes eles querem vender, né? Eu quero vender mais pra esse público, né? Diminuir meu CAC, aumentar meu LTV. Tipo, aumentar meu LTV é um grande impulsionador pro cliente nos contratar. Mas não é uma coisa que a pessoa tá ali procurando no Google. Quero um gestor de comunidade. Não como hoje a gente tem do direto. social media, como hoje a gente tem até do gestor de tráfego. Eu sinto que até no branding é difícil, porque os designers se apropriaram desse lugar e aí eles não entendem que a marca, ela envolve, né, tanto esses códigos, né, de essência, promessa e códigos visuais, sensoriais, mas também o negócio, que não adianta você criar um conceito lindo se aquilo não tá atrelado ao negócio. Sim. E a comunicação, e aí o design é a comunicação visual. Ele sozinho não faz nada, né? Ele ajuda, às vezes, uma coisinha ou outra na lembrança. Então, eu acho que é um trabalho eterno, né? Novas profissões de consciência mesmo. É eterno. Então, eu acho que, tipo, é muito difícil mesmo, porque... eles não estão buscando. 2, eles não entendem nosso trabalho. Tipo, na piramidezinha de níveis de consciência, a gente tá muito lascado, sabe? A gente tem que ficar o tempo todo topo de funil, topo de funil, topo de funil. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ir pra um fundo de funil, porque eles precisam entender mais concretamente o nosso trabalho. Então, tipo, é desafiador mesmo, assim. É muita reunião e por isso que a confiança vem muito da indicação, assim. Porque... eles só vão entender no primeiro mês, quando a gente faz a apresentação de métricas e a gente entrega o resultado, sabe? Sim. Foi isso que a gente fez e foi isso que gerou. Aí eles falam, sim, era isso que eu realmente precisava. Isso acontece comigo muito, assim, a pessoa contrata, não é isso, confiei. Aí depois, assim, da terceira, quarta reunião ali de diagnóstico, de entrevista, ela, cara, era isso. Total. Branding é isso? Eu achei que era outra coisa. Total. É muito engraçado, porque é um eterno trabalho de consciência. Você considera hoje a Comu num segmento, num nicho de marketing? Eu acho que sim. Mas é difícil a gente ocupar áreas muito diferentes, assim. Alguns clientes a gente tá junto com o time de marketing, alguns clientes a gente tá junto com o time de CS, alguns clientes não necessariamente de estar no time, mas às vezes de tipo assim, de fazer dentro do nicho ali. Eu gosto, até tenho dado nesse lugar de consciência, tenho dado esse exemplo muito assim, porque eu vejo que hoje no mercado eu vejo muitas pessoas falando assim: contratei uma pessoa para fazer meu marketing, uma pessoa para fazer o meu marketing. E o marketing, postar no Instagram. Aí o marketing é um social media que não tem captação nem nada. Então eu comecei a falar que comunicação e marketing, ela é uma área, assim como a medicina, que aí fica mais fácil das pessoas entenderem. E aí vão ter especialistas. Então, às vezes, o marketing, ele pode ter 50 pessoas. Sim. Então, e aí é isso. Então, o que cada um faz dentro do marketing? Uma empresa não vai resolver tudo e, às vezes, você vai precisar montar um time para chegar naquele resultado esperado. Às vezes, não é só a Comu, não é só Simetria, não é só empresas que fazem infoproduto, Hotmart. É um combo. E eu acho que é esse combo que se torna o marketing. E às vezes as pessoas pensam, estou pagando uma pessoa para fazer meu marketing, sendo que você vai pagar uma pessoa talvez para fazer seu marketing e criar um planejamento de verba de marketing. Sim. É assim, porque aí eu vou fazer foto, aí eu tenho que fazer conteúdo, aí eu preciso de um site, disso, daquilo. Então eu vejo, né, eu te perguntei, mas eu agora falando disso, eu vejo que a Comu entra nesse ecossistema do marketing. Sim, porque você precisa estar ali diretamente ou com resolvendo do RH, resolvendo comercial, venda e gerando valor de marca, né? Sim. Então é uma ação de marca, né? É uma ação de marketing. Gostei desse exemplo, vou usar também. Gostei. E aí, contratei o marketing. Aí o marketing é uma pessoa que faz uma arte que não faz nada bem. É isso. E aí, agora eu queria entrar no penúltimo bloco, que é Comunidades São Presente. Esse é o slogan da Comu. E eu acho que talvez há 7, 8 anos atrás ele não fazia tanto sentido, mas hoje, literalmente, a gente está vivendo a comunidade como presente hoje. E foi muito um fio condutor que nos levou no trabalho que a gente fez de olhar para um fenômeno que está acontecendo na sociedade, no mundo, que é a epidemia da solidão, né? Então, temos dados aqui, né, que 63% das pessoas sentem que passam longos períodos sozinhas e mais de 70% das pessoas querem pertencer a algo maior, algo que se identifica, algo que gere propósito, sabe? E eu sinto que essa epidemia da solidão, ela se associa muito com um termo que se chama third place, que é o terceiro lugar. E eu acho que vocês solucionam exatamente também essa dor. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre
como que você enxerga a comunidade, como que o trabalho de vocês também tem essa transformação, que eu acredito que ela devolve para a cultura, né? Sim. Porque a comunidades também, eu acredito, e tem dados, né, que diminuem depressão, ansiedade e dá sentido e significado. Não à toa as religiões ocupam muito esses espaços. E aí, sei lá, grupos de crossfit bombou, agora tá nos grupos de corrida. Harley Davidson, a galera que vai. Então as comunidades, né, são um grupo de pessoas que pertencem e aquilo traz algo até na identidade da pessoa. Com certeza. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, e o que você enxerga sobre tanto esse paralelo entre a epidemia da solidão versus a comunidade sendo esse terceiro lugar também. Boa, boa. Bru, eu gosto de falar, tipo, pertencer é uma necessidade básica, né? Na pirâmide de Maslow a gente tá ali em terceiro lugar. Dormiu, comeu, tem casa, tem cama, tem casaco, né? Vem pertencer. Nós somos animais sociáveis. Tem animal que é da solidão, mas a gente é de pararinha, a gente anda em duplas, anda em pares, sabe? Faz parte. Se a gente não tá junto, a gente tá doente. Não é à toa que tá virando uma epidemia, uma pandemia. Não é à toa que o Japão já tem ministro da solidão. Imagina, solidão virou pauta pública, políticas públicas. Isso vai chegar no Brasil, porque o Brasil tá entre os 3 países que mais sofrem de síndrome da solidão. Então, comunidades são um país presentes, carismático, latino, acolhedor, né? quente. De festa quente. Total, eu fiquei chocada, assim, eu achei que ia ser outra região, assim, quando eu vi que era o Brasil, eu fiquei, o que aconteceu? E então, o Comunidade São Presente, quando a gente começou a repetir isso, ele tinha essa intenção, das pessoas entenderem que não é o futuro. Na época ainda tinha, comunidade é o futuro. Não é o futuro, gente, é o agora. Pertencer é agora, se relacionar é agora. Porque comunidade não é novo. Eu até usava branding, porque quando chegou, né, o propósito e branding, as pessoas ficavam, mas o que é isso? O que é branding? Como se fosse uma coisa que surgiu né? E aí surgiu na Idade Média, segundo meu mestrado, eu fui a fundo. Sério? Que massa! E comunidade também, surgiu o Homo sapiens. Só sobreviveu por causa de comunidade. Senão eles estavam mortos. Eles só tinham segurança por causa das comunidades, eles só tinham alimento por causa das comunidades, eles só tinham educação, saúde por causa das comunidades. E aí entrou o Estado e falou, vocês podem se tornar indivíduos. A gente vai prover saúde, a gente vai prover escola, a gente vai prover alimento, a gente vai prover... Corta para 2026, o que está sendo provido, né? As pessoas perceberam que Incerteza, na crise, quem tá por a gente é a comunidade. Então a catástrofe lá que aconteceu no sul, das enchentes, quem tava ali ajudando era o vizinho. Quem tava ali salvando, resgatando, era o voluntário do bairro. Claro, tem o bombeiro, não, o trabalho deles é digno, necessário. Mas se não tiver o coletivo junto, nesses movimentos, lascou. E eu acho que a gente agora tem criado essa consciência de que sem a comunidade, sabe? Eu fui morar sozinha e eu cortei o dedo. E aí eu comecei a passar mal, minha pressão baixou, eu achei que eu ia desmaiar. E eu tinha acabado de me mudar. E eu ficava, meu Deus, eu não conheço ninguém. Eu vou ter que ligar pro meu pai, que mora 20 minutos daqui, pra ele poder me buscar e me resgatar e tal. E se eu conhecesse uma vizinha, eu ia ligar pra ela, eu ia bater na porta dela, porque ela ia me salvar. Então, tipo... O presente foi um trabalho educacional da gente entender que é agora. É agora, a gente precisa estar conectado agora. Então, esse é o nosso trabalho. Assim, quando a gente fala do cultural, a nossa visão é essa. É viver num mundo que as pessoas entendam que comunidades são presentes, que eles entendam que se relacionar é positivo, que eles entendam que colaboração é melhor que competição, que a gente vive, que a abundância... Não, ao contrário da escassez, que desconfiança, né? O ser humano é muito desconfiado, mas isso foi empregado, é uma crença que foi empregada na gente. E aí o ser humano quer desconfiança em primeiro lugar do que confiança. Então a gente quer um mundo em que a abundância, confiança, colaboração e pertencimento venham primeiro. Então o nosso propósito é transformar o mundo uma comunidade por vez. Porque a partir do momento que você entra numa DIG e você entende que é possível se relacionar em um ambiente seguro e de colaboração, você se abre para se relacionar em outros espaços. Sim. E você muda a postura que você se relaciona também. Sim. Porque aí você sai da desconfiança. Se funcionou aqui também pode funcionar. E a gente se abre mais para essa colaboração. Então, isso tem muito, muito, muito do porquê a gente existe também, sabe? Muito legal. Eu tenho até um exemplo para dar disso, né? Que você falou do vizinho e tudo. E eu lembro que uma situação me marcou, que uma amiga minha se divorciou há um tempo atrás. E aí, logo nesse primeiro mês ali,
ali, né, nesse lugar, ela começou a compartilhar a localização em tempo real dela quando ela pegava Uber, porque era um lugar seguro que às vezes a gente tem numa relação e que agora ela se deparou assim, nossa, sou uma mulher que volta para casa sozinha, moro numa cidade que também não era a minha de origem e eu vou mandar pros meus aqui, ó, me acompanha, espera, me avisa quando chegar, tipo assim, Sim. vê se eu tô chegando em casa, se não aconteceu nada. Isso me marcou muito, assim, sabe? Porque às vezes é isso, eu tenho alguém pra contar nesse lugar. E esse é um ponto que a gente poderia ficar horas falando, Bru, porque é isso, tipo, às vezes a gente deposita toda a nossa necessidade de pertencimento e de comunidade na nossa relação. No nosso marido, na nossa esposa e tal. E aí, quando a gente perde tudo. Porque ele era tudo. Ele era a nossa segurança, ele era nosso conselho, ele era nananana. E aí, o trabalho que a gente precisa fazer é cultivar comunidades para além da nossa relação. Você ainda vai manter a sua relação, mas quem são essas outras pessoas? Já tem uns 3 anos que relacionamento é um dos principais pilares da minha vida, assim. Porque eu já passei por uma separação também, e foi isso. Quando eu separei, eu falei, uai, quem que eu tenho agora? E aí, quando eu voltei pro mesmo que eu tinha separado, eu falei, eu não posso abrir mão disso, eu não posso me acomodar aqui nessa relação. Então eu tenho compromissos. Todo mês eu preciso ligar para amigas que moram longe. Todo mês eu preciso ver, pelo menos, sair 2, 3 vezes, pelo menos, com algum amigo. É compromisso. Se eu não bater essa meta no final do mês, eu falo, falhei, esse mês eu vou ter que ver mais. E então é, tipo, intencionalmente, esse lugar de cultivar essas comunidades para que na hora que você separar, você não tá sozinha. Eu tenho um sonho compartilhado com alguns amigos que é comprar um lote em Portugal, que eu já morei lá, e aí a gente constrói uma vilinha e todo mundo aposenta. Esse ali. É meu sonho. É meu sonho. Meu sonho de envelhecer é envelhecer em comunidade. Quer ir lá pra essa vila? Eu Bora que você... Então é isso. Então agora a gente vai entrar num quadro que é um quadro que eu resgatei do meu Instagram em tempos de pandemia, que foi do tempo que eu morei em Portugal. E eu acho que o Devaneio surgiu desse lugar, que ele se chama Momento Vinho. Era um momento que tinha IGTV no Instagram, bons tempos. lembro. E eu ia lá e pegava algum tema comum para devanear, enquanto abria um vinho, porque eu morava em Portugal, os vinhos eram 2 euros. E aí eu me colocava nesse lugar de sommelier e eu abria um assunto enquanto a gente tomava o vinho. E eu acho que esse Momento Vinho, retomando ele aqui pro Devaneio, ele traz esse lugar da gente ser um pouco mais íntimo, mais próximo. E aí é um lugar bem de bate-bola. Então, não pode ser. Adorei! Então vamos lá. Não sei se você quer. Pausa. Porque aí, né, branding, eu vou contar a história de por que eu escolhi esse ramo. E a gente pode dar notas porque somos sommelier, não, mas a gente pode ser o que for. Somos os consumidores. Mas esse vinho, eu acho que ele se chama Censurado. E eu acho que ele tem um pouco a ver, ele tem esse paradoxo com esse papo que a gente tá falando aqui hoje, principalmente sobre comunidades que não são intencionais, né? Quando as pessoas não têm voz. E esse é um vinho português, e ele se chama Censurado porque ele passou pelos 40 anos de ditadura portuguesa. E aí, foi um vinho que foi desenvolvido por, uma safra por... como é que chama, gente? Produtores locais? Produtores locais, que eles tinham meio esse espírito aventureiro e tudo, e eles tinham uma comunidade livre, mas que era censurada. E aí eles fizeram isso. Então eles tinham como se a comunidade livre ela fosse um lugar muito subversivo numa era de ditadura e censura, igual já tivemos no Brasil, né? E eu acho que inclusive o direito de pertencer, né? Então quando você vive uma ditadura e a gente vai pensar no pós-guerra, a gente pensa que você tem que pensar igual. Se você pensar diferente, você não tem espaço para gosto, para interesse, para hobby, para encontrar identificação, é o que te dizem e não, né? Então a marca ela continua até hoje ali, já acabou, mas eu acredito que a comunidade é um lugar que a gente pode ser voz, né? E sair desse lugar de que, como é que fala? De viver o presente, né? E esse direito de pertencer. Sim. Então, por isso que eu escolhi esse vinho, amei. assim. E você diz muito que as comunidades são o presente. Então, vamos lá. E aí vai ser um bate-bola. A ideia mesmo é que você responda o que vem à mente. Show. Tchim-tchim! E aí? Nossa! Notas para o vinho?
que eu dava nota. De 1 a quanto? De 1 a 5. Pra gente seguir a ordem do Vivino, entendeu? Vou colocar 4. 4? Eu gostei muito. Que vou botar 4 porque eu Adoro. senti... Vamos dar de sommelier. Ele não travou aqui, ó. Eu não gosto de vinho que trava aqui. Eu acho que isso é importante pro vinho, mas eu, como consumidora, eu não gosto. Achei gostoso. Achei suave, não amargou minha língua também. Mais. O primeiro gole a gente limpa o paladar, o segundo a gente chega na nota. Me tornei uma sommelier amadora de vinho, já fiz. Vinho tem kill. Tem um tanil? Vamos ver. Que tem que fazer aquele enxague. Você já fez no primeiro, não precisa de tudo isso. Eu gostei. Eu não dei 5, porque vai que tem vinhos melhores, né? Vai que tem, né? Pode ter, mas eu gostei bastante. Compraria facilmente várias vezes pra minha casa. Ele passou por 6 meses em barricas de carvalho francês. Então isso aqui deve ter sido o toque de meio de carvalho de madeira que você sentiu. Capaz mesmo. Isso. Vinho branco alentejano. É uma região que é mais feita de barris de carvalho e não de inox. Legal. Por isso. Achei muito gostoso. Bebi quase todo já. Então 4. Eu dou uns 3.8 porque sou mais chata, só pra ser chata mesmo, mas ele é bom. É que já é isso, tem vinhos melhor, já tomei vinho melhor. Mas a história é o mais importante. Sim, eu adorei. Então vamos lá, de bate-bola no momento vinho um pouco mais íntimo, né? Teve algo que ficou censurado há algum tempo na sua vida que deixou de... Você apagou, deixou... Tipo assim, que você escondeu de você, assim, pra não se colocar? Era mais fácil. Não, é momento ótimo. Eu acho que isso deu a entender que, tipo, eu cheguei no momento, Bru, de crise, assim, que eu achei que eu não gostava de empreender. Que eu gostava de ser gestora de comunidade. E eu não conseguia verbalizar isso. Porque como é que eu vou verbalizar isso pro meu time? Como é que eu vou verbalizar isso pros meus sócios? Como é que eu vou verbalizar isso pras pessoas? Tipo, putz, então eu sou uma farsa? Então, nada disso faz sentido. Mas empreender e ser especialista são completamente diferentes. E eu achava que empreender era pra todo mundo. E aí, não é. Então, eu acho que esse lugar de... Eu passei por uma crise, assim, um tempo, assim. Hoje eu gosto de empreender, eu amo empreender. Mas é que eu amo ser gestora. E aí, eu tenho me complementado nesses outros projetos. Tipo, do Mundo Club, que eu consigo ser um pouco gestor ali, mas eu acho que foi esse lugar do, meu Deus, será que eu fiz errado em ter começado a empreender? Era melhor eu ter procurado emprego na área, sabe? Ótimo. E a segunda pergunta é comunidade. Você já participou de alguma comunidade que se sentiu invisível? Eu já tive uma experiência bem complexa de comunidade. Invisível várias, inclusive recente eu pedi cancelamento de uma comunidade por causa disso, porque eu falei, meu Deus... Tá falhando muito aqui nessa entrada. E foi um pouco nesse lugar, assim. Eu comprei, não recebi nenhuma mensagem. Mandei mensagem no grupo. Fala aí, bota o pique, eu sou da pessoa. Era uma comunidade. Uma comunidade fitness, assim. Põe o pi aí. Põe o pi. Mas, tipo, era uma comunidade fitness. Isso pode até falar, era uma comunidade fitness que eu vou casar, tava no processo de emagrecer e tal. Eu malho. Tipo, tudo eu tenho mais disciplina quando tem comunidade envolvida, porque eu gosto de gente. E aí eu falei, bom, vou achar uma comunidade fitness. Achei lá na minha cidade, me inscrevi, paguei de madrugada, assim. Falei, no outro dia eles vão entrar em contato comigo. Madrugada é a hora do carrinho da insônia. Aí nada. Aí mandei mensagem no Instagram, nada. Aí 2 dias depois, nada. Aí eu mandei mensagem pra líder, aí ela, me manda aí um WhatsApp, que eu vou te passar as informações. Aí eu mandei, entendeu, comunidade? Entrei num grupo do WhatsApp, já tava todo mundo falando, era um desafio, o desafio já tinha começado. Eu comprei, não tinha começado ainda, 4 dias atrás, entendeu? Ali naquele momento já tinha começado. O WhatsApp, você perde as conversas que tem antes, né? Então, se não tem alguém pra te introduzir, gente, entra outra pessoa, se apresenta, gente, acolhe a pessoa. Você fica ali confuso, eu me apresento, eu ignoro, eu tento entender o que estão falando, começar a fazer parte dessa conversa. Falei, o quê? Sabendo o que eu sei? Falei, pô, não era preciso muito esforço pra me fazer me sentir parte aqui, sabe? Eu sou uma pessoa muito adaptável. Mas eu falei, não. Aí eu falei, será que eu forço? Eu falei, não vou forçar, não. Pô, teve o mínimo cuidado com a minha experiência aqui. Aí eu pedi o reembolso. Falei, tô fora. E aí foi isso, tipo... Me deu feedback? Não dei. Não dei. Vai que você vem. E aí, agora uma pergunta se a Comum fosse um vinho, ele seria um vinho mais jovem, mais encorpado, mais, sei lá, características? Jovem. E ele seria, no arquétipo, falando de brand, o cara comum. Um pérgola, aquela bem louca. Você já com o tique
convite de TV Catena. É verdade, não pérgola não, senão as pessoas vão achar que nosso serviço é barato. Não vou, esquece, não pérgola não, gente. Mas é porque, tipo assim, a gente brinca, né, que o nome é comum, aí a gente fala, somos comuns. Porque a gente precisa ser adaptável, tipo, eu tenho um gestor, que é o gestor da minha comunidade, ele é gestor do Serasa. E aí ele tá falando startupês com a galera dos Estados Unidos, e ele tá falando de gestão de comunidade com gestores de comunidade. A gente precisa ser muito adaptável, a gente precisa estar ocupando todos os ambientes. Eu preciso estar aqui, ó, tomando um vinho com o CEO da empresa, sabe? E tomando um vinho com o funcionário, com o membro, Então, tipo, eu acho que se a gente fosse falar de vinho, eu brinquei com pérgola porque ele é muito popular, né? Mas é porque é isso, a gente estaria nesse vinho comum, assim, tipo, eu acho adaptável. Que você seria um vinho todo mundo gosta. Fresco. Fresco? Boa. Porque boa. Jovens ainda tem muito a aprender. Eu acho que você capinou tanto lote. Que eu acho que nesse lugar vocês já são líderes, assim. Vocês não são jovens, vocês já comeram bosta na carreira. Então, acho que é um vinho leve, que leva as coisas com leveza, até porque vai ser um estado de consciência sempre, é isso. Né? Até o momento que o mercado saturar e aí tiver 1 milhão de empresas de comunidade. É isso. E você? É mais, isso aqui pode ser em algum momento de carreira, de vida, profissional. Mas você é uma pessoa que é mais de abrir o vinho na hora e aí pensa em outras situações. Ou esperar para abrir ele no momento certo. Esperar pra abrir ele no momento certo, certeza, assim, porque lá em casa era muito diferente. Meu irmão comprou, saiu da loja, nem botou na sacola, entendeu? Já tem nada a ver com onde ele vai, onde ele tá, ele já sai consumindo. E o meu era, precisa ter um significado, precisa fazer sentido. Eu mandei pros meus colaboradores uma velhinha numa ação que a gente fez e tal, e aí na velhinha a gente intencionava pra você usar num momento especial. Não demorei tanto tempo pra acender essa vela, porque tinha esse significado por trás. Quando que vai ser especial o suficiente pra eu acender essa vela? Então eu acho que eu sou do aguardar. Então você deixa o vinho ficar mais... E quando o vinho, quanto mais velho, melhor. Exatamente, né? Então, exatamente. Faz sentido. E aí eu quero te perguntar, você prefere comunidades mais exclusivas, ou seja, um rótulo que veio em lotes especiais, sazonais, únicos, limitados, aí não necessariamente o que sua empresa faz, tá? Mas ou uma comunidade que é um vinho aberto aqui, que já tá na mesa, que a gente senta e tudo. Eu acho que eu sou da comunidade aberta, já tá na mesa. Eu tenho o seu valor, né? Tipo assim, senta aqui na mesa, eu tenho um vinho aqui, pega uma taça, quer? Mineirinha, assim, um pãozinho de queijinho, um cafezinho, vamos conhecer minha casa? Eu fiquei de cara quando eu conheci um cara pela primeira vez aqui, um senhorzinho, ele falou, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Eu falei, eu achei que isso aí era mentira. Eu achei que era lorota, mineiro faz isso mesmo? Então eu acho que assim, eu me sinto mais em casa, sabe? Me sinto mais parte nesse contexto. Ótimo. E a última pergunta do Momento Vinho é, qual momento da sua carreira teve um gosto de vinho amargo? Eu acho que, tipo, o desistir do direito, né, no começo da minha carreira foi um gosto amargo, o não ter previsibilidade, o não ter nenhuma certeza, nenhuma segurança, porque eu não sabia nem pra onde, com o que eu queria fazer, isso pra mim foi bem desafiador, assim. E ano passado também eu acho que teve bastante vinho amargo, assim, a gente passou por várias transições na Comu, várias decisões. Eu tive uma crise, Bru, tipo, eu costumo ser bem... Bora, é isso? Bora. E pra mim, como a Comu é sobre tesão, sobre propósito, sobre paixão mesmo, mano, eu vou até o fim, sabe? Mas ano passado, assim, eu tive uma crise de o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Eu não quero mais isso. Tipo, saí de uma reunião, eu tava até na casa dos meus pais, chorei, tava minha mãe, meu irmão e o meu noivo, assim, na frente, eu chorava. E eu via na cara deles que eles não estavam me reconhecendo, sabe? Tipo... Quem é você e por que você tá fazendo isso? E aí eu chorei, eles me acolheram, eu vou desistir. No outro dia eu acordei e falei, eu vou fazer dar certo. Nossa. E aí eu fiz dar certo. E tenho feito dar certo e sei que vou passar por esses momentos, né? Empreender é isso, sim, altos e baixos. Mas eu sinto que esse foi um marco também, assim, que eu fui, descarreguei. Fui acolhida, graças a Deus, pela minha comunidade ali. E no outro dia bora fazer acontecer e bola pra cima. É isso, eu acho que o empreendedorismo ele nos convida para um lugar também de experimentação. Sim. Que é uma coisa, você criou, quando criam, né? No Brasil é difícil, mas sim, quando criam um business plan, né? Então, para quem eu falo, essa
o que eu vou oferecer, como que eu comunico, né, marca e tudo. Depois que você faz tudo isso, ainda existe a experimentação. Sim. E aí, se você não é uma pessoa que tem um caixa infinito para experimentar, igual o Sebrae diz lá, de 5 anos para fazer as coisas, né, o negócio, você já tá fazendo uma coisa e às vezes o resultado que você espera para um é diferente do outro ali, né? Total. E aí eu sinto que o empreendedorismo, ele passa por experimentações e volta e meia a gente precisa voltar para responder aquela pergunta, né, do por que eu escolhi. Eu passei por isso recentemente também, de revisitar muitas escolhas e entender assim, não, eu comecei por isso, esse serviço aqui eu nem queria vender, por que eu tava vendendo, sabe? Total. Então eu reformulei um pouco da esteira de serviço, tirei o que não tava fazendo sentido, demiti alguns clientes e foi muito desafiador de parar assim, não, mas eu criei uma coisa que era meu sonho e agora eu tô presa nesse sonho. Sim. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele faz isso, né? A gente precisa experimentar, porque tem que pagar as contas, e ainda mais com colaborador, e aí é isso, o jogo de gente grande, né? Do RPD, né? Imposto! Nossa, quantas vezes o imposto não ganhou mais que eu? Ai, mas é esse processo, eu acho que empreender é uma grande escola de autoconhecimento, assim. Nossa, entender nossos limites, nossas reações, né? Desafiador, mas eu gosto. Hoje eu gosto. Hoje eu fiz as pazes com a minha versão empreendedora, assim. Eu não me vejo de outra maneira. Se é como fechar amanhã, no outro dia eu tô criando uma nova empresa, assim. Eu consigo me ver em outro cenário mais. Mas nesse meio de comunidade. Sim. Ótimo. Então, vamos encerrar, né, esse devaneio. Eu sempre falo que devaneios, às vezes a gente sai com mais perguntas, ou às vezes com resposta, ou às vezes nada, né? É uma grande conversa. E tá tudo bem também, porque não precisa ter, a gente não precisa pegar coisa. Não. Mas eu queria, então, encerrar pedindo para você deixar alguma mensagem para as pessoas sobre o que é comunidade, e se viver comunidade já curou algo em você, e o quanto, por que te dá esse tesão todo, talvez pode ser o norte, porque vai além do que sou uma empresária que criei uma empresa de gestão de comunidade, mas não, eu vivo isso aqui desde que eu sou novinha. Sim. E eu amo muito, sabe? Sim. Bru, eu amo comunidades, tipo, eu sou movida a comunidades, é isso, tipo, até pra fazer atividade física fica mais fácil se é em comunidades, estudar fica mais fácil se eu tenho um compromisso social com uma comunidade. Eu amo o impacto das comunidades também, eu acho que supre a minha Isa criancinha que queria transformar o mundo, impactar o mundo. Eu sinto que eu transformo, eu não senti isso no direito, agora eu sinto, eu tenho muitos cases e relatos de pessoas que foram curadas, né, tipo, estar em comunidade é um processo de cura. Então, quando eu recebo, né, eu tive uma situação, por exemplo, que uma mulher contraiu AIDS do marido numa comunidade que a gente fazia parte, e ela nunca tinha conseguido verbalizar isso pra ninguém. Ela não verbalizou pro marido, ela não verbalizou pros filhos, ela não verbalizou pros amigos. E ela teve coragem de verbalizar no encontro de uma comunidade e de ser acolhida. E ali ela teve rede de apoio, e as pessoas mantiveram rede de apoio dela, até ela ter coragem de verbalizar pros filhos dela, primeiramente, depois pro marido, e tomar as atitudes que precisavam ser tomadas. E ela só teve força porque ela se sentiu segura e acolhida nesse espaço. E foi um grande marco, assim, da minha carreira profissional, porque era uma comunidade que a gente achava que a gente não fazia impacto, que era muito difícil trabalhar ela, era até uma comunidade fitness, e as pessoas estavam ali só pra trabalhar, né, e era uma galera mais velha, que tinha mais resistência com redes sociais, e os encontros não vinha muita gente, as coisas eram muito difíceis, porque elas já tinham uma cultura de só entrar lá pra dar check, tipo, malhei, fui, tá pago, e a gente criar essa cultura de colaboração, de ter outras conversas, de ter outros assuntos. E aí quando a minha gestora chegou com essa história, eu falei, o quê? Eu falei, bom, até aí a gente impactou, imagina nas outras. Então, comunidade é um lugar de cura. E recente eu até fiz um post polêmico, baseado em um post polêmico de uma psicóloga, eu dei a IB dela, Júlia, eu acho, dei a IB dela lá no meu Instagram, que ela fez um post que era terapias não substituem comunidades. E aí ela foi cancelada. As pessoas julgaram muito ela. Tipo, como assim? Que absurdo. Mas é nisso que eu acredito. Terapias não substituem comunidades, assim como comunidades não substituem terapias. Você precisa dos dois. Porque terapia você vai trabalhar a sua cabeça, mas você só vai se desenvolver e trabalhar as coisas que você descobriu na terapia em sociedade. Porque nada a gente trabalha sozinhos, é a partir do outro, a partir do espelho do outro, a partir do relacionamento que eu me vejo, que eu me enxergo. Então, pra mim é isso, tipo,
eu tenho tesão porque é o que eu acredito fielmente, porque comunidade já me resgatou e me curou tantas vezes, mesmo antes disso ser minha profissão. E eu quero proporcionar isso para as outras pessoas. Eu quero que chegue uma pessoa que fale aqui: odeio trabalho em grupo, odeio trabalhar em empresa ou com muitas pessoas, odeio fazer parte do grupo do condomínio, e mostrar para ele que ele vai amar estar num grupo com várias pessoas e que ele vai se sentir visto e que ele vai ter impactos na vida dele, pessoais, profissionais, porque emocionais. Quando você olha pro outro e tira o olho de você, né? Você também existe um processo maravilhoso, né? De servir também, né? De contribuir, não. E pra mim, tipo, pra todos os problemas, a resposta são comunidades. Problemas sociais, emocionais, econômicos, ambientais, políticos, educacionais. Para todos eles, a resposta está nas comunidades. Uau! E com essa encerramos. Isa, muito obrigada. Obrigada, Bruna, por esse encontro que foi organizado em 12 horas. 24 horas. Eu vi que ela estava em BH e falei, vamos! E que bom te receber aqui. E estou muito feliz com essa nova fase do Devaneios, que também tem convidados, porque eu acho que vocês têm histórias incríveis a ser contadas. Com certeza. E eu acredito muito nesse poder de que a gente aprende por meio das histórias e por meio de outras pessoas. Então, obrigada, foi uma honra estar aqui, eu amei. Também, obrigada.